Eu vou conversar agora com o vereador Flávio Linhares, o Flavinho do Partido Liberal, para falar sobre o resultado da viagem a Brasília na semana passada, em busca também de recursos para a cidade. Vereador, bom dia, muito obrigado pela participação do senhor. Bom dia, sempre é uma grata satisfação estar atendendo aí o convite de todos vocês. Vereador, conte um pouco sobre essa viagem a Brasília, né? Quais foram os principais compromissos da agenda e o que motivou o senhor a essa visita à capital federal? Bom, o que motiva é a maioria dos vereadores, a gente vai lá para buscar recursos, né? Vou citar aqui alguns recursos que eu pedi. Primeira ligação municipal de Blumenau Gaspar, ali a gente tem mais de 7,3 quilômetros ali da Estrada Geral da Garuva, né? É uma demanda que a sociedade ali também pede bastante. A gente também pediu para pavimentação da João Amaro Schneider, ali próximo ao anel viário, ali quem sabe, onde tinha aquele buraco lá no posto, que demorou para ser fechado por conta da precariedade da tubulação que a gente tinha lá, né? Ela estava entupida, é uma tubulação de drenagem que vai e joga direto para o rio, estava entupida há anos, né? Há décadas, diga-se de passagem, teve que fazer todo aquele trabalho de desentupimento ali antes de fechar. Também pedimos ali uma emenda parlamentar para o Museu Fritz Miller, né? Que a gente sabe do carinho que a cidade tem, né? A história que a gente precisa preservar, que ali é representada no Museu Fritz Miller. Também pedimos a Rua Rio de Janeiro, a rua ali também do Clube 25 de Julho, que também precisa dar uma geral ali, ela ainda tem o paralelepípedo, e também participamos ali junto com a deputada federal Júlia Zanata, ela me levou para conhecer a Frente Parlamentar do Livre Comércio, e participamos da solenidade do Dia do Empreendedor e do Simples Nacional. São pautas que eu estou ligado aqui na nossa cidade, em Blumenau, mas a gente também precisa de um incentivo maior, né? A gente precisa de uma movimentação maior no Congresso Nacional, principalmente na atualização da tabela do Simples Nacional. É uma tabela que já está defasada há muito tempo, já chega estudos contratados ali pela PUC, Rio Grande do Sul, já mostra uma defasagem de 83%, e isso, a atualização dela agora e vinculando a um índice para que ela fosse atualizada ano a ano sem precisar mexer, alterar a lei, ela impactaria em quase 900 mil novos empregos, mais de 30 bilhões em investimento, que também iria ter empregos diretos 900 mil e outros aí a gente poderia ser gerado de forma indireta. Bom, nessa solenidade em homenagem ao Dia do Empreendedor e ao Simples Nacional que o senhor participou, né? O que mais chamou a atenção do senhor nesse evento e qual é a importância dessa pauta trazendo para Blumenau? Bom, isso a gente vê principalmente com a reforma tributária, a gente vai perder muito a questão dos incentivos por parte do município. Então a gente precisa cada vez estar mais unido para cobrar o Congresso Nacional agora, para que essas iniciativas elas não se percam, né? Porque com a reforma tributária, o município perde a mão, ele não consegue mais dar aquelas desonerações, aqueles incentivos fiscais que antes eram constantes, né? Então a gente precisa estar cada vez mais enganjado para superar os desafios que serão postos à mesa aí com a reforma tributária. E o que mais chamou a atenção é isso, é esse pedido da atualização da tabela do Simples Nacional, que é a principal pauta que a gente ouviu lá. E Blumenau é uma cidade com forte presença de pequenas e médias empresas, não é, vereador? Que tipo de política pública o senhor acredita que o município pode fortalecer e apoiar ainda mais quem empreende aqui no município? Bom, a gente tem algumas iniciativas que já foram feitas, né? Principalmente no que tange a própria publicidade, utilizar na publicidade, fomentar o comércio local. A gente tem a Rota do Lazer aqui, que também abre esse espaço. Temos ali atividades turísticas, somos uma cidade turística, não só da Oktoberfest, a gente tem Febratex, tem várias feiras que também fomentam toda a região, todo o mercado local. Então trazer, oportunizar, desburocratizar a injeção de investimentos aqui na nossa cidade é um foco do nosso mandato, né? Desburocratizar
a questão de investimentos na área imobiliária, que é uma da construção civil, que é uma das áreas que mais emprega na nossa região, que mais emprega no Brasil inteiro, né? É uma área que pode empregar né, começou um empreendimento, já gera milhares de empregos. Então a gente tem que incentivar cada vez mais isso. Com certeza. Bom, o senhor já falou aqui do que buscou de recursos, né, com emendas parlamentares lá, detalhou. Há algum resultado concreto ou expectativa de anúncio em breve diante das liberações em que o senhor solicitou? Eles vão ter uma rodada agora das emendas, foi comunicado que em novembro. Em novembro a gente vai poder trazer de fato o que vai ser entregue e o que não vai ser entregue, né? Lembrando que os deputados eles têm 2 períodos, eu acredito que é março e novembro, para fazer as indicações das emendas que eles têm. Uhum. Bom, vereador, voltando aqui para Blumenau, quais têm sido as principais pautas discutidas recentemente na Câmara de Vereadores pelo senhor? Bom, primeiro a questão do combate à pichação. A gente tem esse mal que é impregnado em todo o grande centro urbano do nosso país, né? E aqui em Blumenau a gente vem enfrentando isso com seriedade. Teve a lei que eu já estava trabalhando no meu gabinete, mas aí foi enviado pelo Executivo, eu contribuí com 6 emendas para adequar aquele texto que eu tinha já preparado, com o texto que foi enviado pelo Executivo, para que a gente fortaleça esse combate. Então, também é necessário que as pessoas também, elas denunciem. Principalmente a gente precisa denunciar quando há algum ato. Se você conhece alguém que anda com aquelas latinhas de spray, né, se você já sabe uma movimentação suspeita, pode denunciar também nos canais de comunicação meu, de vereador. Também parabenizo a iniciativa de um popular aqui, um blumenauense, o Pedro. Inclusive nós iremos fazer uma iniciativa juntos. Entre hoje e amanhã, a gente vai fazer essa repintura. Eu chamo ali que ele é o despichador. E a gente tem que fazer esse embate, porque até então, Jorge, não havia uma contrapartida, não havia um contraponto dos pichadores. Agora há, e eu vou fomentar que cada vez mais esse grupo cresça na nossa cidade, que cada vez mais pessoas também imbuídas do sentimento patriótico, né, que é uma virtude do nacionalismo, cuidar da casa do vizinho como se fosse a nossa própria casa. A gente precisa cuidar dos ambientes públicos como se fosse nosso, porque é nosso. Então a gente pode pintar, a gente pode limpar, sem sombra de dúvida, a gente pode contribuir com um pouco para que também o município, o executivo, foque nas dores reais aí do nosso município, que são a saúde, a infraestrutura, que a gente precisa melhorar e muito, e a gente pegou como um grande desafio nesse início de mandato. O senhor tem um levantamento, ou a Câmara de Vereadores tem algum levantamento sobre áreas pichadas aqui em Blumenau? Ainda não há esse levantamento, mas inclusive uma das emendas ele pediu, né? Pede esse levantamento para saber onde são as áreas e onde é mais frequente, né? O mais frequente, eu acredito que é nessa região central, né, Jorge? É o que mais, pelo menos é o que a gente vê. Talvez dê essa falsa impressão, porque a gente passa constantemente aqui e as pessoas reclamam com fotos, vídeos, né? E a gente tem que ter essa ação constante, utilizar até o próprio vídeo monitoramento para a gente identificar que, na realidade, Jorge, a gente sabe quem são. A gente sabe quem são. A gente só precisa pegar em flagrante. Tem um até que pichou o Colégio Militar, da Polícia Militar, tem um procedimento aberto no Ministério Público e a gente precisa pegar esses delinquentes e punir eles de fato, porque só sentindo no bolso eles vão começar a repensar a sua vida. Essa dificuldade é uma das coisas que a sociedade não consegue entender, né? Porque se todo mundo sabe quem é, por que é tão difícil, né, puni-lo? Nesse sentido, né? Então, só o flagrante é passivo de uma punição? Não, até esse que pichou o Colégio Policial Militar, ele já responde no Ministério Público, né? Mas foi anterior à lei que a gente aprovou aqui na Casa Legislativa em Blumenau. Uhum. E a lei mudou o que nesse sentido da punição à pichação? Porque além de ele ter todos os desdobramentos na Justiça, respondendo ao Ministério Público, né, vindo a julgamento e tudo mais, ele vai sofrer penalidades como a multa, né? Multa que vai de 5 mil e alguma coisa a 20 mil e até pode ser triplicada por uma emenda que eu fiz, né,
se for num prédio, se ele for reincidente, e se for num prédio que tenha uma relevante importância cultural da nossa cidade, essa multa pode ser até triplicada. Desde a aprovação desse projeto de lei, vereador, alguém já foi multado nesse sentido? Ainda não. Por isso que eu reforço, Jorge. A gente precisa que as pessoas denunciem. Denuncie para que a gente possa pegar o primeiro para servir de exemplo. Eu garanto, Jorge, se o primeiro for pego e servir de exemplo, isso vai mudar a realidade da nossa cidade. Vai repercutir. Vai repercutir. Bom, ainda sobre pautas do senhor na Câmara de Vereadores, além desse projeto da pichação, algo mais que o senhor queira incluir? A gente aprovou na semana passada uma lei que eu construí junto também com a Defesa Civil do nosso município, relacionado àquela ocorrência que a gente atendeu na rua Professor Matheus Braganholo, de invasão em área de risco. Tive um cuidado muito grande para a gente fazer um texto legislativo que reforçasse a competência do município para que quando houvesse uma invasão, tanto em propriedade privada ou pública, em área de risco, que a gente pudesse atuar de pronto. Porque na Professor Matheus Braganholo, a gente teve que movimentar, mostrar ali para a justiça e ter autorização dela para fazer essa desocupação. Então, essa lei que vai à redação final essa semana, Jorge, ela visa que o município já possa agir, tratando-se de casos de invasão de propriedade privada ou pública em área de risco, nós já podemos mobilizar todo o aparato que foi mobilizado na rua Professor Matheus Braganholo, que foi Defesa Civil, CEMUDES, SEMAS, SEMOS, né, Saúde, Ambiente, Defesa Civil, Assistência Social, para que isso seja punido, para que isso não encontre em Blumenau um terreno fértil para que seja proliferado, né? Para que eles não encontrem aqui um terreno fértil para fazer essas ocupações irregulares. Que Blumenau e Santa Catarina já está deixando claro o recado para essas pessoas que vêm aqui tentar invadir propriedade pública e privada para ocupar. A gente não vai admitir isso. A gente prioriza e protege a propriedade privada aqui no nosso estado e a propriedade pública também. Para que seja uma ação nesse sentido, né, imediata, o que é necessário, né, para o município poder ter essa autorização para agir imediatamente? Bom, a denúncia, né, com uma denúncia baseada em fatos, ela já pode, claro, né, tem que ser aprovada em redação final e sancionado, mas como que aconteceu na Professor Matheus Braganholo? Os populares ali, os vizinhos, eles denunciaram, o proprietário também veio denunciar a invasão que estava sofrendo na sua propriedade privada. A gente, né, fez um trabalho ali em orientar o cidadão a buscar o judiciário, e assim que o judiciário já deu a liminar, a gente já mobilizou todas as equipes ali da Polícia Militar, Polícia Civil e todas as secretarias que eu já citei aqui para fazer essa desocupação. Né, destaco o trabalho do secretário Coronel Menestrina, que foi bem rápido e atuante, forte nessa intervenção. O projeto do senhor, então, faz com que o município possa ter essa ação sem a necessidade de passar pelo judiciário, é isso? Exatamente. Que demanda um tempo, né? Exatamente. Até o judiciário avaliar e autorizar. Essa questão da Professor Matheus Braganholo até que foi rápida, mas a gente, para evitar e já ter o pronto emprego, já fizemos a lei. Claro, a lei também tem toda uma preocupação com assistência social, porque a gente sabe que às vezes a pessoa é vulnerável, mas ou não até justifica. Iludida a fazer esse ato, né? Porque até o caso que a gente pegou ali na Matheus Braganholo, parece que um cara que começou essa invasão vendeu a terra prometida para os outros. Aí os outros que estavam ali ficaram sem eira nem beira, né? Às vezes eles nem sabiam do que se tratava. Exato. Mas essa primeira pessoa ali, se a lei tivesse aprovada, já também sofreria punições administrativas, como multa, por exemplo, e impossibilidade de contratar com o poder público. E a gente também tem que ver e punir, caso a pessoa receba alguma assistência social, também a gente pode dar uma cortada, porque se a pessoa faz isso e vende esse terreno que não é dela e ainda em área de risco, a pessoa é uma criminosa. Então esse projeto agora vai à votação em redação final e depois encaminhada a sanção ao prefeito municipal. Perfeito, ele vai à redação final provavelmente na terça-feira já e logo vai para a sanção do executivo.
Vereador, quero aproveitar a sua presença aqui, porque o senhor é o representante do governo na Câmara de Vereadores de Blumenau, e na semana passada, uma nova discussão sobre parcelamento do SBLU gerou muita polêmica, até porque uma promessa desse governo era colocar esse pagamento em dia, né? E acabou apresentando um novo projeto de parcelamento. Qual é a justificativa, né, para esse novo parcelamento, vereador? E não há uma preocupação em que no futuro isso pode abalar esse sistema? Jorge, a gente já conversou com o presidente do SBLU. Ele deixou claro que só será impactado se não houver o pagamento. E o porquê que esse reparcelamento? Esse reparcelamento ele veio com a emenda à Constituição 136, que foi aprovada no Congresso Nacional e sancionada pelo governo. Por que houve essa emenda? Essa emenda à Constituição ela veio no cenário preocupante da reforma tributária. A reforma tributária que vai tirar ainda mais dos municípios e dos estados. Isso é de comum acordo, tanto é que essa emenda não teve nenhuma objeção. E ela visa preparar os municípios para o que virá. A gente não sabe qual que vai ser o impacto. Então esse reparcelamento ele veio nesse sentido, para dar guarida. Não é uma realidade só de Blumenau. Muita gente ali, às vezes, que bateu, né? Claro, Jorge, no mundo ideal, a gente tem que pagar a conta. A gente tem que pagar a conta. Eu sei que isso é fato. Só que a gente pegou o executivo com um déficit de mais de 370 milhões. Uma dívida previdenciária quase de mais de 200 milhões. Mais de 200. Mais de 200 milhões, Jorge. A gente pegou o município assim. E ainda vem à sombra, todos os municípios, a reforma tributária, os impactos que vão começar a serem sentidos no ano que vem. Então, nesse sentido, houve esse reparcelamento. Claro, nenhum servidor, Jorge, vai ficar sem aposentadoria. Nenhum servidor vai correr o risco de ficar sem aposentadoria. Isso eu garanto. Não vai ter nenhum aposentado que vai deixar de receber, porque houve muita desinformação sobre isso. Gente que veio falar, vocês estão roubando a aposentadoria. Jorge, quem rouba aposentado não está em Blumenau. Quem rouba o aposentado não está em Blumenau, que isso fique bem claro. E a gente faz tudo isso com muita responsabilidade. É claro, no mundo ideal, a gente deveria que isso nunca tivesse acontecido, que essa dívida de mais de 200 milhões, ela nunca fosse repassada ao prefeito. Mas ali a gente se precavendo com o impacto da reforma tributária, se fez necessário fazer esse parcelamento. E é em até 300 vezes. Nada impede de que o município, se o impacto não for tão grande, pague mais ou pague menos tempo. Isso não é impedimento quanto a isso. Agora a gente fez isso com muita responsabilidade e há muita mentira sendo contada por aí, muitas inverdades, tentando jogar o servidor contra o executivo e contra o legislativo. Jorge, nenhum vereador, nenhum prefeito do Brasil inteiro quer punir o servidor. Ninguém quer punir o servidor. Tudo isso foi feito garantindo a aposentadoria. Muita coisa se falou sobre a reforma previdenciária na época, na gestão do governo Bolsonaro. Queriam pegar tudo e tal. Mas a gente vê a realidade, não mudou. A realidade é que a gente precisa garantir que esse pagamento seja feito, conforme o presidente do SBLU comentou, que se o pagamento não for feito, aí há um impacto. Mas o pagamento será realizado. E não teremos mais essa realidade. Ainda uma emenda protocolada pelo vereador Marcelo Lanzarin, construída também a mais mãos, inclusive eu assinei ela, faz um corte nisso. Né, que se houver, que não haverá parcelamento, vai ser em até 12 vezes. Não vai ser mais esses prazos longos. Né? Teve o parcelamento lá em 2022, que foi de 56 milhões em 240 vezes já. Isso não vai mais acontecer na nossa cidade. E também a mesma emenda fala que se não houver o pagamento das parcelas em 3 meses, suspende esse parcelamento e cobra-se a dívida integral. É isso que a gente fez com muita responsabilidade e a gente garante que nenhum servidor público de Blumenau vai ficar sem aposentadoria. Até porque quem rouba aposentado não está em Blumenau. Vereador, e daqui para frente, hein? E mês que vem? Né, a parte do executivo do mês que vem, vai ser paga o SBLU ou pode entrar eventualmente em um novo parcelamento?
Não, vai ser pago. Essa garantia o governo dá? Essa garantia o governo dá. Que daqui para frente tudo vai ser pago em dia? Sim, tudo vai ser pago em dia. Esse parcelamento, como eu expliquei, veio com a emenda à Constituição, aprovada em ampla maioria pela PEC 66, virou a emenda 136, para preparar os municípios que têm a dívida previdenciária, que são basicamente mais de 5 mil, para eles organizarem a sua folha, né, o pagamento dessa dívida, porque ela precisa ser paga, para se precaver com os impactos da reforma tributária. Como líder do governo, como é que o senhor acompanha essa discussão entre o presidente do Legislativo e o Executivo Municipal, que gerou até um embate que levou o pedido, né, de pagamento imediato dos recursos da Câmara de Vereadores a Blumenau, que o Executivo informou que isso abala investimentos em alguns setores aqui no município. O pagamento, quando ele era... O certo seria do 10º ser pago integral da forma todo mês, correta, corretamente. Né? Até porque isso acaba gerando um conflito, né? Porque daí isso vira um potencial de, vou cobrar, não vou cobrar, entende? Então, isso ali já foi resolvido, já está pago. Agora a gente busca ter um bom diálogo, né? Eu como líder do governo, a gente traz as demandas do Executivo para o Legislativo e leva também do Legislativo para o Executivo para ser atendido. Isso ainda não impactou no meu trabalho, né? Mas é claro que a gente prioriza que há uma boa condução, né? A gente prioriza que não haja rusgas além do necessário, né? Além da fiscalização que tem que acontecer, além da cobrança que tem que acontecer, que a gente faz isso de forma serena e tranquila, né? O que o Legislativo cobra, a gente leva para o Executivo, o que o Executivo pede, a gente leva para o Legislativo, para que a gente tenha principalmente pautado no bem da nossa cidade. O senhor vê algum ponto de exagero? No quê? Entre o Legislativo e o Executivo, em se falando do chefe do Legislativo, o presidente da Câmara, Ito de Souza? Não sei, eu acho que a gente tem que ter uma boa conversa, tomar um bom café juntos e todo mundo conversar por as diferenças de lado e pensar no melhor de Blumenau. Com certeza. CPI do esgoto, vereador, o senhor também está participando, está no dia a dia, nas reuniões. Como é que o senhor faz uma análise dos trabalhos até aqui, né, e dessa reta final da CPI? Bom, a gente está se encaminhando ali para a reta final. O vereador Diego Nasato, presidente da CPI, ele contratou a empresa que vai fazer a auditoria da RTE. Eu estou acompanhando ali, estudando essa empresa, já teve a apresentação do trabalho e a gente precisa ver que eles entreguem, aproveitar, Jorge, para que isso se estenda para o futuro, para que a gente acompanhe, a gente tenha a oportunidade única de acompanhar essa nova RTE, a primeira provocada pelo município, a primeira provocada pelo município, porque todas as outras RTEs, que é a revisão tarifária extraordinária, eram provocadas pela empresa para cobrar mais. Agora a gente teve munido, aí eu falo da parte do executivo, saindo um pouco da CPI. Certo. Aí no executivo a gente recebeu a auditoria contratada pelo município, onde apontou algumas irregularidades, 27 milhões, por exemplo, de lucro indevido. E a gente botou tudo isso na nova RTE para que a gente impacte, no final, seja positivo para o munícipe. E também, Jorge, o município, o prefeito, ele abriu também um estudo para relicitação, a possibilidade de trocar a empresa que cuida do esgoto aqui de Blumenau. E o que a gente vem trabalhando na CPI, a gente vê claramente que a responsabilidade maior nisso tudo é da Funasa, que retirou os investimentos, contrariando pareceres técnicos e também perícias, né, contratadas, fundamentações jurídicas da própria Funasa quando retirou esses recursos. E isso ficou se enrolando pelo tempo e eles não davam esse dinheiro, não davam esse retorno. Tanto é que em 2018 foi autorizado que o município começasse a dar continuidade a essas obras. Então a gente tem esse contrato que ficou um lapso de 8 anos nesse impasse sobre aqueles 23%, por conta que a Funasa retirou o dinheiro do investimento aqui, de saneamento básico, sem a justificativa, sem embasamento técnico, jurídico nenhum. Então a gente precisa questionar. Provavelmente, Jorge, o relatório final vai apontar
que o executivo tome alguma medida judicial contra a Funasa. Porque, Sim. eles retiraram, até agora o que a gente ouviu ali, pela justificativa, eles não deveriam retirar. E retiraram, então a gente tem que cobrar esse valor de volta. Eu acho que é o justo. Né? Os ex-prefeitos ali tiveram esse comentário, trouxeram parecer do Ministério Público de Contas, do Tribunal de Contas da União, todos os pareceres, e inclusive documentos da própria Funasa, vão no sentido de que eles tiraram de forma unilateral e contrariando argumentações jurídicas da própria casa, da própria AGU, por exemplo. Então, a gente tem que cobrar. Eu acredito que isso vai estar no escopo do relatório final para que a gente ingresse com uma ação reavendo esses recursos. Uhum. Como é que o município, né? O senhor é líder do governo, tem essa afinidade com o executivo. Como é que o município, né, o executivo, está acompanhando todos esses debates? Bom, ele acompanha com... Primeiro, eu queria que a gente já tivesse contratado aquela empresa para fazer... Há um bom tempo, né? Eu queria que já no início do nosso trabalho a gente já tivesse contratado essa empresa para fazer um relatório para que desse embasamento jurídico, técnico, para que a gente pudesse revogar o quinto termo aditivo. Graças a Deus, a gente já tinha uma auditoria contratada, onde ela apontou essas irregularidades e a gente, por conta própria, o executivo, conseguiu revogar com substancial ao parecer técnico. Infelizmente, só houve a contratação nessa reta final, mas esperamos que o documento embase e contribua para a nova revisão tarifária que foi aberta. Então, é basicamente isso que a gente vê, o executivo acompanha de perto ali, espera que tenha alguma informação relevante, como essa questão da Funasa, que eu não conhecia, Jorge, eu não sabia que a Funasa tinha tirado. Eu achava, e a maioria que me cercava, achava que o município abriu mão. E aí eu achava isso sério. Eu já estava munido de perguntas para quando o prefeito, o João Paulo, estivesse lá. Falava, por que abriu mão? Mas aí a gente viu que não houve essa... Não abriu mão do recurso. Simplesmente a Funasa retirou os recursos. E ainda teve um momento que ela quis cobrar o que ela já tinha investido. Né? Porque há um conflito. Né? Que se fosse privatização, caberia isso da Funasa. Mas não foi privatização, foi uma concessão. Que ainda continua de responsabilidade do município, mas é uma empresa que vai fazer a concessão de serviço. E quando há a concessão, não há justificativa para a retirada desses recursos. Então a gente precisa cobrar esses recursos de volta. Eu acredito que é o fator principal que essa CPI vai levar para o Executivo, e o Executivo já acompanha isso e já estuda atentamente. Ou seja, cobrar os recursos, atualizar e fazer as obras que estavam previstas no início de todo esse contrato, que gerou toda essa polêmica e todo esse debate, né? Há alguma proposta do senhor em andamento na Câmara de Vereadores que o senhor possa apresentar nos próximos dias? Algum projeto saindo do forno? Eu tenho 2 projetos de relevância cultural, que eu tenho muito carinho de falar aqui, que tornar patrimônio material cultural da nossa cidade duas iniciativas muito importantes que enchem os nossos olhos em cada evento e principalmente uma na Oktoberfest, que torna patrimônio cultural e imaterial cultural da cidade a banda do 23BI, né, que sempre está nos eventos, né, até fora de Blumenau, e a Planetapeia. É uma contribuição cultural para a nossa cidade que eu até, quando eu fui propor, eu pesquisei. Falei, não, impossível, alguém já deve ter proposto isso, ele já deve ser patrimônio imaterial cultural da nossa cidade. E quando eu pesquisei que não havia, falei, nossa, então vamos fazer essa justiça histórica, vamos fazer essa justiça com aquilo que é a cultura verdadeira de Blumenau, né? Aquilo que contribui com a nossa sociedade, que edifica o nosso povo. E esses projetos já foram encaminhados? Devem ser encaminhados nos próximos dias? Já foram encaminhados. A do 23BI já está para a sanção do Executivo e o projeto da Planetapeia, ela começa a tramitar nessa semana. Tá certo. Vereador Flávio Linhares, obrigado pela participação do senhor aqui nessa manhã. Obrigado, é sempre bom vir aqui conversar com vocês. Obrigado. Eu conversei com o vereador Flávio Linhares, o Flavinho, do PL. Falamos sobre viagem a Brasília e o trabalho no Legislativo.